2 sobre regressão linear. No vídeo anterior a gente viu um pouco sobre conceito, tipo de variável, quais são os objetivos da regressão linear, em qual etapa nós usamos dentro da abordagem que a gente utiliza, que é o método PDCA, os tipos de técnica, estatística tradicional e machine learning e algumas características. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uso prático dentro do Excel e também a interpretação dentro do Excel. No próximo vídeo eu vou falar sobre o uso prático também, mas a construção do modelo e a interpretação dentro da ferramenta R, ok? Então vamos lá. Eu vou abrir o Excel aqui e eu vou usar o mesmo exemplo que eu citei lá na apresentação, mas com números diferentes. Então, vendas e gasto com propaganda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, imagina o seguinte, ó, vamos voltar aqui atrás. Imagina que nós recebemos uma demanda aí da área de negócios, que geralmente se traduz o seguinte, olha, como que eu ganho mais dinheiro, como que eu gasto menos recursos, né, ou como que eu melhoro o meu processo. Então eu venho aqui, recebi a demanda e identificamos o problema, tá? E com o uso de algumas ferramentas, e agora partimos para a parte de observação ou análise do fenômeno. Então é justamente aqui que a gente vai usar a regressão linear. Então eu tenho dois fenômenos aqui, as vendas e o gasto com propaganda. Eu quero saber se ela tem correlação. Então eu venho aqui, venho aqui ó, em inserir. Deixa eu voltar aqui que eu estou fazendo muito rápido. Inserir e gráfico de dispersão. Venho aqui, clico no primeiro. E agora eu venho nesse aqui, ó, no layout número 9, que ele vai me dar uma fórmula lá em cima que eu vou estar explicando um pouquinho. Bom, beleza. Então, o que ele está me mostrando aqui, ó, nessa reta de regressão, é que a correlação é positiva, tá? Então, eu vou propaganda e vendas aqui. Vendas. Então, ele está dizendo o seguinte, que as vendas, elas aumentam de acordo com que a propaganda também aumenta. Isso quer dizer que tem uma relação de causa aqui? Não necessariamente. Não é porque eu aumento, na prática, não é porque eu aumento o gasto com propaganda que eu vou aumentar as vendas. Mas o que ele está me mostrando é que esse fenômeno não acontece. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais simplificada. Imagina que eu tenho aqui ó, venda de cerveja e venda de óculos, por exemplo. E tem essa mesma reta de regressão. Ele está dizendo que as vendas de cerveja aumentam, ou as vendas de óculos aumentam, de acordo com que as vendas de cerveja aumentam. Ah, mas espera aí, se eu vender cerveja, então quer dizer que eu vou vender óculos? Não necessariamente. O fenômeno ele está acontecendo ao mesmo tempo, e com uma correlação. Os dois estão acontecendo ali, mas não necessariamente ele implica numa relação causal. No caso aqui, eu teria que usar esse método aqui que a gente volta aqui, ó, que é a análise, descobrir as causas fundamentais, que é o diagrama de Chicago e o método de 5 porquês. Aqui eu vou descobrir, olha, se as vendas de óculos e cerveja elas estão aumentando, qual seria a causa? Né? Aí eu vou colocar, sei lá, número de dias com sol, temperatura alta e etc. E aí eu vou descobrir que a relação de causa é justamente por causa da temperatura, né? Esse é um fator, pode ter outro fator. Temperatura, renda da população e etc. e tal, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou observando que as vendas aumentam de acordo com a propaganda aumenta. E esse R ao quadrado aqui? O R ao quadrado é a proporção que a variação das vendas é explicada pela variação da propaganda, de gasto com propaganda. Então, por exemplo, aqui ele vai de 0 a 1. 0 é 0%, 1 é 100%. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, que 95% da variação nas vendas é explicada pelo gasto com propaganda. Ok? E essa fórmula aqui em cima? É o que eu vou explicar agora. Então, vamos colocar aqui, ó, aqui, dizendo já diretamente, ela é a inclinação, ou slope, e aqui é o intercept. Então, vamos traduzir isso em miúdos. Intercept, slope, interceptação, inclinação. Eu estou digitando sem acento, porque senão eu tenho que trocar o teclado, o meu está em inglês. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no Excel, ó, intercept,
intercepção, ele vai me pedir, ó, valores conhecidos de y, é esse cara aqui. Valores conhecidos de x, é esse cara aqui. Ele já deu o número lá do intercept, tá vendo lá em cima? Então, vamos no slope agora. Inclinação. Ó, valores conhecidos de y, esses caras aqui. Valores conhecidos de x, esses caras aqui. Então, ele deu 63,087, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma fórmula, tá vendo aqui, ó, 63,87 multiplicado por x, que é esse valor aqui. Se eu quiser 87 aqui, ó, eu pego 87 multiplicado por 63,08 mais menos 599. Então eu vou usar isso aqui como predict, ou predição, ou previsão. Então eu vou colocar aqui soma. O que eu vou fazer lá? Ó, 63 multiplicado pelo x. Qual que é o x? Ó? X é esse cara aqui, tá? Porque ele está aqui. 45 mais a interceptação. Então ele já deu o valor previsto ali para mim, tá? Nesse valor de x aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou replicar isso para o restante, mas antes eu vou travar as células. Como eu sei que elas sempre vão ficar aqui, eu vou travar vermelho e azul. Então para travar eu clico aqui, F4, clico aqui, F4, dou Enter. Clico aqui, ela já deu o valor de previsão para o restante também, ok? Agora vamos ver o erro, ou o residual, os resíduos. Resíduos é o que? É a diferença do valor observado com o valor previsto. Então ele vai dar esse valor aqui. Aqui em cima eu coloquei o nome, né, alguns nomes também. Por exemplo, você vai ver um artigo ou algum outro tipo de material, vocês vão ver o seguinte, que essa variável de vendas aqui, ela é dependente, ou seja, ela vai depender das preditoras aqui embaixo. A independente é a variável preditora, y é a variável aqui nesse eixo, a x é a variável nesse eixo. Esse aqui também a gente chama de variável de resposta e aqui variável preditora. No caso de ter 2, 3, 4, 5 variáveis aqui, ó, imagina que eu tivesse mais uma, mais duas, sei lá, gasto com propaganda, dias de sol, renda. O que eu ia fazer aqui? Eu ia pegar, para fazer o cálculo, que eu vou mostrar aqui, ó, vamos voltar aqui. Pera aí. Tirar ela aqui. E vamos fazer o seguinte. A gente vai mostrar agora. Vamos deixar tudo aqui. E vamos fazer o cálculo pelos dados aqui. Ó, dados e análise de dados de regressão. Tá? Então, se você já tiver essa análise de dados de regressão, beleza. Se não tiver, é só vir aqui em opções do Excel. Suplementos e vai estar aqui, ó, ferramentas de análise. Clica aqui, vai instalar e ele vai instalar para você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, vem a análise de dados e eu vou clicar aqui em regressão. Ele vai pedir o valor de y, tá vendo? Então eu vou pegar esse valor de y aqui. Eu estou colocando até o rótulo ali para ele aparecer já, para não precisar digitar. Então ó, o valor de y, o valor de x. Vou clicar aqui porque eu estou colocando os rótulos. Quero resíduos. Ok. Perfeito. Então ele já vai me dar esses resultados aqui que eu vou passar aqui rapidamente, explicando só o que precisa. O que precisa não, na verdade, aqui. Os mais importantes. Então o R múltiplo é a correlação. Tá? Se ele tem correlação positiva, negativa, de quanto que é. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, correlação de y com esses caras aqui, ele vai mostrar que é 0,977. Então essa aqui é a correlação que ele mostra. Aqui é o coeficiente de determinação, que é aquela coisa que eu já tinha comentado aqui, que é o R2, né? Quantos por cento da variação desse cara aqui é explicado por isso aqui. No caso aqui é ajustada, porque se eu tiver mais variáveis aqui, ela vai se ajustando. Erro padrão. Erro padrão é a distância. É
a distância entre os pontos, a dispersão entre os pontos aqui na reta de regressão. Então, por exemplo, eu tenho essa distância aqui, essa distância, essa distância, essa distância. Ou seja, quanto menor o erro padrão, melhor. Tá? Então, como é que eu vou colocar aqui? Quanto os dados estão dispersos da reta regressão. Cara, não vou escrever tudo isso aqui. Aqui são as observações que a gente pode colocar como N, né, no material na escola, por exemplo. Vai estar aqui. A nova não precisava, no caso de ter uma só, né? Mas vamos lá. Então eu vou colocar aqui que é o número de coeficientes, é um só. Que a gente viu aqui, ó, gasto com propaganda, só tem um coeficiente. Então aqui vai ser N menos número de coeficientes menos 1. Então vai dar 10, que é o resíduo. E aqui vai ser N menos 1 na fórmula aí. Aqui vai ser a soma dos quadrados, aqui vai ser a média da soma dos quadrados. F, no caso aqui, também não vai ser tão importante, mas só para colocar, para você ter uma ideia de como que a gente chega nesse valor de F, eu vou pegar a diferença, o valor da regressão, das médias dos quadrados de regressão, e dividido pela média dos quadrados de resíduo. Então ele vai dar isso aqui de F. Tá? Isso aqui, F de significação, que seria aqui, ó, ele vai ser muito próximo do valor de P, porque como eu tenho um coeficiente só tenho uma variável aqui preditora, ele vai ser praticamente o mesmo. Então a gente vai não desconsiderar, né? Mas não vou entrar muito no detalhe ali. Aqui no gasto com propaganda a gente vai ter o coeficiente aqui, né, que eu poderia estar colocando aqui como, ó, isso aqui é intercept e aqui é o slope ou a inclinação, e eu poderia estar dizendo o seguinte, que para cada um gasto com propaganda eu aumento R$63 nas vendas, no valor das vendas, ok? Aqui o erro padrão, esse stat t aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, dividido, então vai ser o coeficiente aqui, o gasto com propaganda, dividido pelo erro padrão, vai dar o t stat aqui, ok? Isso aqui ele é melhor quando ele é maior de 1,96, quando o valor de P é menor do que 0,5 no caso aqui, ó. Vamos voltar aqui. O valor de P, ele é muito significativo, mas aí ele está com esse número aqui. Eu falo, pô, mas será que eu entendo? Só para explicar melhor, ele tá vendo que tem um 0,8 aqui? Então ele quer dizer que ele tem 8 zeros aqui na frente. Então vamos transformar aqui, ó. Eu vou transformar isso em número e vou aumentar o número de 0. Ele está mostrando que é muito significativo. O valor de P, na verdade, o que seria o valor de P? Isso aqui é a probabilidade desse valor não ser atribuído ao acaso, ou ser atribuído ao acaso. Então, por exemplo, eu jogo, sei lá, tem uma urna com um valor, com uma série de valores, jogo para cima, e eu vou lá e pego um papel daquele, né, uma carta daquela lá. O valor de P abaixo de 5%, ela é muito pequena, então a probabilidade de eu pegar esse valor é muito pequena, então ele é muito significativo, porque se ele está aparecendo ali, é porque ele é significativo. Eu não sei se eu consegui entender, explicar, mas no caso aqui, ele é muito significativo, ele é 0,000004, ok? Então, menos 8 aqui, ó, ele vai dar, ó, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui no 8 que ele vai começar. Tá? Então ele é muito significativo. Aqui tem o valor previsto, lembra dos valores previstos que a gente viu lá em cima? Que é o mesmo valor do predict aqui. Que vai ser interessante da gente ver na hora do que a gente for fazer principalmente na hora que a gente for fazer os cálculos
de Machine Learning, por exemplo, os modelos de Machine Learning. Então, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer aqui um modelo de Machine Learning, eu ia escolher 70% dos dados que eu tenho para rodar o modelo de treino. Vamos pegar esses valores aqui. 30% eu ia fazer o modelo de teste. Beleza, rodou. Aí eu venho para a produção. Aí eu, por exemplo, eu coloco um valor, sei lá, aleatório aqui. Eu coloco 37, eu quero saber a previsão de quanto que vai ser as minhas vendas. 28, quanto vai ser as minhas vendas, né? Então ele vai sair o valor aqui, por quê? Porque ele aprendeu com esses dados aqui atrás, que eu vou estar explicando um pouco mais lá na frente, ok? Bom, então basicamente é isso. Aqui vai ter um gráfico mostrando a dispersão, né, dos resíduos, a diferença dos resíduos aqui, para cima e para baixo. Bom, é isso. Eu não sei se ficou dúvida. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente entender isso do que explicar, né? E às vezes eu estou explicando aqui, eu estou pensando que eu estou sendo bastante claro, mas ainda tem dúvida na cabeça de vocês. Então quem tiver dúvida, vai postando aí que eu vou tentando explicar de uma maneira mais fácil e colocando aí com exemplos do dia a dia para facilitar o entendimento, beleza? Então acho que é isso que eu queria falar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.